Eu quero repercutir aqui com vocês o próximo tema, fazendo a primeira pergunta aqui para já ser o abre-alas, tá? Quem aí do outro lado e quem aqui da bancada nunca ouviu em algum momento aquela velha ideia, mais velha que andar para frente, de termos que criar uma penitenciária de segurança máxima ali no coração da Amazônia? Eu imagino que em algum momento sim, muitos tratando como ideia de louco, algo inatingível, mas pelo visto há um plano mais do que concreto de construir uma prisão para traficantes de drogas e radicais islâmicos pelo governo francês, pessoal. Isso tudo próximo a uma antiga colônia penal no território ultramarino da Guiana Francesa, que segue, claro, sendo ali um preposto, uma ex-colônia francesa, né? E a unidade será inaugurada em 2028, pelo visto um plano ambicioso, já tem, enfim, todo o orçamento, em meio à selva amazônica no município de Saint-Laurent-du-Maroni. Meu caro David de Tarso, é por aí? Exatamente, Marinho. O anexo de segurança máxima fará parte, então, de uma prisão de 450 milhões de dólares, o equivalente a 2,5 bilhões de reais. E já está tudo pronto. Inclusive, o presidente francês, né? Nossa, me foi Emmanuel Macron, mas o primeiro nome dele? Emmanuel Macron. Emmanuel, lá. Manuzinho. Meu amigo. Exatamente. Para quem nos acompanha por imagens, inclusive ele aparece na tela, esteve por lá para acompanhar as obras que já estão em fase conclusiva. Essa unidade deve receber cerca de 500 prisioneiros, tanto que fazem parte do crime organizado, como também de radicais islâmicos. Então essa unidade vai receber esses prisioneiros que realmente cometeram crimes muito graves e vão ser destinados a esse local. Mas por lá a gente precisa lembrar também o contexto da Guiana Francesa, né? Que entre a população francesa como um todo, é o local onde mais tem homicídios sendo registrados, é uma proporção de mais de 20 a cada 100 mil habitantes, e por conta também dessa destinação, porque essa unidade ia abrigar prisioneiros comuns, mas agora houve essa ideia para que realmente seja uma unidade de segurança máxima para dar abrigo a esses prisioneiros que cometeram crimes mais graves. E está recebendo bastante protesto por conta disso, porque a Guiana já é segmentada aqui, realmente é a mais afastada da colônia francesa, e agora recebendo esses presídios. Eu me lembro, inclusive, da minha região aqui no estado de São Paulo, porque tradicionalmente não tinha ali no Oeste Paulista tantas unidades prisionais. Isso se tornou a maior população carcerária do país abrigada na região de Presidente Prudente. E sempre isso causa reivindicação, porque é o temor, né, de trazer o crime para perto de si, porque ficam parentes dos criminosos, realmente eles costumam viver por ali, para até mesmo fazer as visitas. Então causa toda uma situação de temor em meio à população. Claro. Parecia loucura, parecia papo de tiozão, meu caro Mano Ferreira, essa história de ter uma penitenciária de segurança máxima ali bem, enfim, imersa dentro da vegetação densa, inacessível, isoladíssima da Amazônia, mas pelo visto a França, não sabendo que era loucura, foi lá e fez. Então, estamos diante disso e aproveitando, terceirizando os seus problemas, né, exportando aí os seus piores elementos. Uma França especialmente traumatizada, porque na última década talvez foi o principal palco dos piores atentados terroristas que o mundo viu, né? A gente lembra do atentado ali em 2015, 130 mortes, bares, restaurantes, até no Stade de France e principalmente naquele auditório Bataclan, né? 130 mortes, o atentado mais mortal da história da França no tempo do pós-guerra. Então, claro que ainda é uma cicatriz muito aberta ali para o povo francês. É verdade, Marinho, mas eu olho essa situação e acho que não tem como não dizer que é um resquício do colonialismo. A gente está vendo aí uma arrogância europeia, francesa, querendo impor sobre a colônia Guiana Francesa, que até hoje ainda é um território, na prática, colonizado pela França, e está tendo essa imposição sem qualquer aceite por parte das pessoas que moram na Guiana Francesa. Vale contextualizar que lá há uma espécie de congresso que não foi consultado. Então, inclusive, o Jean-Paul Ferreira, que é o presidente interino da coletividade territorial da Guiana Francesa, que é a espécie ali de assembleia da Guiana Francesa, deu declarações espantado, porque sequer houve uma consulta ao Congresso da Guiana a respeito dessa decisão. Foi tomada pelo governo francês, simplesmente impondo uma decisão a uma colônia. Então, na minha visão, é uma decisão absurda, colonialista,
arrogante de europeus que estão querendo exportar o seu problema para o nosso continente. É exatamente isso. Agora, é como se fosse assim, agora a gente vai abrigar prisioneiros de segurança máxima, radicais islâmicos, e vocês que aceitem por aí. Pois é. Se alguém fugir, tá longe de casa, né? Mas aí é exatamente isso. Exatamente. São bandidos, não são para prender, seja, por uma prisão de segurança máxima, para prender bandidos da Guiana. É para prender bandidos da França. Então vão exportar, botar num navio. Imagina esse voo. É uma espécie de Guantánamo tropical. Guantánamo, para quem não sabe, certo? É aquela prisão de segurança máxima que abrigou os principais arquitetos ali do 11 de setembro e que os Estados Unidos deporta ali sempre ali para os criminosos de altíssima periculosidade, como o Khalid Sheikh Mohammed, que foi o arquiteto do 11 de setembro, por exemplo, e, enfim, foi centro de tortura por muito tempo ali nas... É considerado território cubano, certo, Mano Ferreira? Guantánamo, no caso? É ali, você não tem, enfim, é território cubano, mas de qualquer forma, não sei, é território americano ali nas imediações de Cuba, melhor dizendo, é assim. Exato. É algo nos moldes, talvez, de uma Guantánamo tropical, a ver se vai realmente resultar no efeito aguardado pelas autoridades francesas. Vou partir para um rápido break, pessoal, só para quem está nos ouvindo pela rede Jovem Pan de Rádio Morning Show, segue a todo vapor e volta para vocês já já. A Baía de Guantánamo é jurisdição dos Estados Unidos, apesar de ficar ali perto de Cuba. Perfeitamente. Doutora Priscila, sua expectativa em relação a isso, algum precedente, alguma referência aí posta? Eu vejo isso como assim, o criminoso é meu, o prisioneiro é meu, mas eu não tenho maneiras e jeito de cuidar desse prisioneiro. Vamos colocar essa prisão longe, sem que a gente tenha contato. Então eu vejo como sendo um empurra, do problema. Difícil é colocar em Saint-Tropez, Biarritz. Mas aí, eu acho que... Eu vejo, assim, só para eu terminar aqui, e aí, claro que a gente pode pensar em sentido contrário. Eu vejo como empurrar, mas a gente não tem que também deixar de lembrar que pertence ao Estado, né? A questão da França. Então, houve indignação, porque há muito tempo essa prisão está para ser reativada, né? Já desde 2017, Marinho, que se tem essa notícia de reativação dessa cadeia, né? De segurança máxima. Mas eu vejo, sim, como um problema sendo empurrado para longe dos olhos de quem deveria cuidar dos seus prisioneiros. Isso já acontece aqui também no Brasil, que a gente vê, né? Às vezes a pessoa é presa dentro de um Estado, o Estado não consegue, de alguma forma, trazer a mantença dessa segurança e empurra para os presídios federais. Agora, é claro que não é a melhor das situações e das condições, mas foi, e inclusive, como você bem disse aqui, causou indignação, né? A própria Guiana Francesa, porque eles não estavam, muito embora já estivesse aqui desde 2017 sendo, né, possível dessa reativação, eu acho que eles não esperavam que isso fosse de fato acontecer, pegando e alocando esses presidiários, esses prisioneiros, essas pessoas em prisão, vindo da França. E lembrando, né, a Guiana, do lado esse sim, um estado, enfim, autônomo, vem atingindo patamares de PIB, né, assim, e até renda per capita superiores aos Estados Unidos, isso tudo nos últimos anos, com um boom do petróleo local, sem precedentes. E agora a vizinha Guiana Francesa, sim, uma colônia independente ali dos caprichos ou das decisões do governo central em Paris, claro que, enfim, fica refém dessa situação. E a França segue explorando petróleo na foz do Amazonas ali, enfim, gerando divisa, gerando receita para o Estado francês. E, enquanto isso, nós aqui no Brasil, por causa da interferência excessiva do IBAMA e de diversas ONGs com interesses internacionais, seguimos patinando sem poder explorar minimamente na foz do Amazonas o que é nosso. E não sou eu falando, não. E essa crítica vem desde o presidente Lula até Aldo Rebelo, de Marina Silva, ao próprio Arthur Lira, Randolfo Rodrigues e companhia. Então, eu acho que é um pouco sintomático das travas aqui burocráticas brasileiras e da nossa cultura, né, mano? Para fechar. Um detalhe final que eu acho importante a gente abordar é que se tem uma imagem como se a Amazônia fosse um território isolado e, portanto, seguro, mas a gente está vivendo um fenômeno de aumento do crime organizado na Amazônia que é muito preocupante e que eu acho que precisa levar uma reflexão se levar criminosos de alto perigo para um presídio, de uma penitenciária de segurança máxima para aquela região, de alguma forma não pode acabar até fortalecendo os laços do crime organizado por ali. Isso é um problema grave que eu acho que precisa ser endereçado pelas autoridades, porque
o crime organizado está tomando áreas de garimpo, de desmatamento ilegal e diversas atividades ilícitas na Amazônia, virando ali um verdadeiro paraíso do crime. Lembrando aqui, fora pessoal, que imagina a Coleb, PCC e Hezbollah, né? Imagina se esses dois expoentes aí do crime organizado, cada um no seu território, começam a se aproximar por conta de uma prisão, por exemplo, localizada aqui na América Latina. Então, é absolutamente preocupante. Alguém que pode estar nos ouvindo ou nos assistindo pode dizer: mas a gente não tem nada a ver com isso, não é? Não, a gente tem mais a ver com isso do que podemos imaginar. Porque imagina se estes prisioneiros começam a vir para cá e, eventualmente, os familiares, as pessoas que vêm visitar ou qualquer coisa que o valha. Aí começa ali um entrosamento com os criminosos governantes locais e imagina onde a gente vai parar. É isso aí, muito bem colocado pela Aninha, pessoal. Estamos de volta para todos vocês também nos ouvindo pela Rede Jovem Pan de Rádio, repercutindo aqui o movimento do governo francês, pessoal, de criar até 2028 uma penitenciária de segurança máxima instalada ali realmente nos rincões, ali bem dentro da mata densa da vegetação da Amazônia, na Guiana Francesa, ainda um estado basicamente colonizado pelo governo francês, e remeteu aqui a várias reflexões, né, David Ittar, sobre essa ideia de criar uma penitenciária de segurança máxima ali dentro da Amazônia. Já é uma história bem antiga, aventada aqui no Brasil, mas o Brasil sempre, enfim, relutante aí por jogando... Tem gente dentro do Brasil jogando contra. Só para a gente seguir adiante aqui, pessoal, 60% da floresta amazônica, que abrange 9 países, fica dentro do Brasil. E só a porção brasileira é maior do que o território da Índia e da Argentina juntos. A gente perde de vista o tamanho da nossa Amazônia. Esse dado aqui, para mim, que eu até apurei outro dia, acho que agora sim dá a dimensão primeiro do patrimônio, do problema e das oportunidades e dos desafios que a gente tem.